Ei, pessoal, tudo bem? Então, essa é a continuação da aula 1, a gente pode chamar de aula 2, sobre epigenética, inflamação e câncer. Então, na aula passada, a gente estava vendo que o estresse, ele é inflamatório, lembra? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente dar continuidade nesse assunto, que é um assunto muito interessante. Então, eu estava falando para vocês que quando o estresse é fisiológico, ele é anti-inflamatório, porque, na verdade, a gente tem uma regulação do o receptor do glicocorticoide, ele inibe o NF-κB, que é um fator muito inflamatório, pró-inflamatório. Na verdade, é um fator de transcrição que age lá no núcleo, lá no DNA, fazendo a ativação dos genes da inflamação, que são principalmente aqui interleucina 6, TNF-alfa, que são citocinas pró-inflamatórias. Quando eu tenho estresse crônico, no entanto, eu ativo a inflamação. Quando eu tenho estresse fisiológico, eu bloqueio a inflamação. Então, como é que esse negócio funciona? Bom, funciona assim. Vou passar o próximo slide, vocês vão entender bem. O cortisol, no estresse fisiológico normal, ele entra, porque ele é lipossolúvel, ele passa pela membrana, né? Então, ele entra, encontra com o receptor dele, que é o encaixe, igual chave e fechadura, assim, né? Receptor do glicocorticoide. E essa dupla, ela vai para dois caminhos dentro do núcleo da célula. Ou vai fazer transativação, né? E transrepressão, quando está tudo certo, tudo fisiológico, então ele vai ativar, por exemplo, as vias glicolíticas, energéticas, que vão dar disposição, força para a pessoa tocar o dia, né? Então, por isso que o cortisol ele sobe de manhã, para você poder levantar, ter disposição, agindo como fator de transcrição nuclear, reconhecendo regiões específicas do genoma, que são esses elementos responsivos, que são motivos de ligação, partes do genoma que são reconhecidos por esse fator de transcrição aqui, que é o cortisol com o receptor dele. Então, vai fazer RNA mensageiro e várias proteínas, enfim, da via da regulação normal do estresse fisiológico. Mas aqui, da mesma forma, é interessante porque o próprio receptor do glicocorticoide, ele captura o NF-κB, não deixando o NF-κB agir como fator de transcrição para inflamar. Não tem inflamação quando o estresse é fisiológico. No entanto, quando o estresse é crônico, não existe a transrepressão, ou seja, o receptor do glicocorticoide ligado ao cortisol solta o NF-κB. Aí ele solto, ele vai agir como fator de transcrição, fatores pró-inflamatórios. Então, aí é produzido um monte de interleucina. Bom, e tem um artigo lindo, maravilhoso, eu falo lindo, maravilhoso, espetacular, que é incrível, que fala várias coisas. Então, eu vou dar uma resumida aqui. Primeiro, que as doenças inflamatórias crônicas são reconhecidas como a causa mais significativa de morte no mundo. Quer dizer, mais de 50% de todas as mortes são atribuídas à inflamação. Mas como que é essa inflamação? Inflamação, ela causa um monte de doença. Quando a gente tem inflamação crônica, a gente tem, por exemplo, doença isquêmica do coração, então as doenças cardiovasculares estão aqui. Acidente vascular cerebral, câncer, diabetes, doenças renais crônicas, doenças hepáticas, gordurosa não alcoólica, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas. É um monte de doença. Não são doenças assim que você não conhece. São várias doenças. Então, o risco de desenvolver inflamação crônica, ele pode ser rastreado desde o início do desenvolvimento, lá no intraútero. Então, eu já sei da programação desse embrião, desse feto, no caso, né?
Como é que está a programação dele? Eu já sei, por exemplo, que o filho de uma mãe que é obesa, que é diabética ou diabética da diabetes gestacional, ele tem muito mais risco de desenvolver várias coisas, várias doenças, né? Ou uma mãe que passou fome, ou uma mãe estressou, que foi abandonada pelo companheiro, o companheiro morreu na guerra, aconteceu algum evento traumático. Tudo isso pode ser determinante do ponto de vista epigenético para a regulação desses genes e pode ajudar, não é que nada é pragmático, né? Porque a gente está falando de doenças complexas, tá? Lembra, não é assim, eu vou fazer uma desprogramação a partir de agora, vou apagar o meu DNA. Às vezes a gente ouve isso. Isso não é assim, tá? Mas tem várias coisas que a gente pode se ajudar também. Então, essa programação, ela persiste ao longo da vida e vai afetar a saúde do adulto e o risco de mortalidade. Inclusive, o risco de doenças psiquiátricas. Olha só, pessoas inflamadas assumem um comportamento de economia de energia, que a gente chama. Mais parada, né? Mais doloridas. E a gente chama isso de comportamento de doença, que vai levar a doença psiquiátrica, como tristeza, anedonia, fadiga, redução da libido, principalmente em mulheres, é muito comum. Alterações na ingestão de alimentos, alteração de sono e até abstinência social comportamental, que é o isolamento. Então, esse artigo, gente, é uma obra-prima, porque ele traz todas essas coisas. E ele traz aqui uma engrenagem do adoecimento. E aí ele coloca no centro da engrenagem a inflamação crônica sistêmica. E ele diz assim, que essa inflamação vai depender do que a gente chama de exposoma. O que é esse exposoma? É, é a exposição da pessoa às coisas, às condições ambientais que vão levar às doenças. Então, por exemplo, a exposição a xenobióticos, como poluentes, que muitos deles são interferentes endócrinos, fazem papel de estrogênio, metais pesados, coisas que às vezes vão aumentar o estresse oxidativo, e isso pode aumentar as questões pró-inflamatórias. Alterações de sono, que podem alterar várias coisas, né? Estresse psicológico, dieta, né? A disbiose intestinal, que o intestino hoje é considerado como o segundo cérebro. Então, se você não tem um intestino saudável, se a tua alimentação não é saudável, se você é estressado, tudo isso pode alterar o intestino. Então, dependendo do tipo de bicho que você cultiva lá dentro no teu intestino, quais são essas bactérias, você pode inflamar mais. Obesidade, que já dá por si só a inflamação de baixo grau. A falta de atividade física, que a pessoa não faz nem 150 minutos por semana de atividade moderada, leve a moderada. Nada, a pessoa é inativa. Infecções crônicas, né, que aí são várias que a gente pode estar citando aqui, ele colocou a doença do carrapato. E aí, tudo isso dando o adoecimento, que são, por exemplo, síndrome metabólica, diabetes tipo 2, aquela doença hepática, esteatose hepática, não gordurosa, não alcoólica, doenças cardiovasculares, câncer, depressão, doenças autoimunes e várias outras, se a gente for olhar, assim, é um absurdo, né? A gente até osteoporose é o fim do mundo, quer dizer, porque tem inflamação. E lembrando, qual o principal momento dessa programação? É uma doença que é programada lá no intraútero e ela é reforçada durante a vida através dos hábitos de vida. E depende também das condições genéticas. Então, é genético, epigenético, de programação epigenética, mais estilo de vida. Então, olha que complexidade isso que a gente tem hoje, né? Então, falando desse exposoma,
nós temos uma mãe gerando um bebê, um pai, e colocaram aqui duas pessoas com obesidade, então o pai é obeso, a mãe é obesa, então isso já modula tudo, essa microbiota desse pai, essa microbiota dessa mãe. Aqui colocaram alguns fatores, olha, tabagismo, dieta, sedentarismo, várias coisas aqui, ó, aqui já tem doença no pai, doença cardiovascular, depressão e glicemia alterada. Então a gente tem esse estilo de vida que depende de todas essas coisas, esse exposoma, poluentes e tabagismo na vida uterina, e isso vai influenciar a programação do sistema imunológico da prole, levando a um fenótipo pró-inflamatório mais tarde na vida. Então, esse bebê vai ter marcas epigenéticas que vão ser levadas para toda a vida dele. Então, por exemplo, os fatores mais relevantes que eles consideram, eu acho bem legal isso, porque isso mostra a importância de ter políticas públicas para evitar doença. São os fatores ambientais, a falta de acesso a alimentos saudáveis, insegurança habitacional, nutricional também, a gente viu isso numa pesquisa, estresse psicológico, poluição, né? Então, isso vai aumentar, vai alterar essas marcas epigenéticas, que aumentam o risco da criança para obesidade, inflamação e tem consequência para a vida toda. Então, isso é muito importante e é muito sério, né? Bastante sério. E a gente agora vai entrar no assunto do câncer propriamente dito. Eu vou falar de um outro artigo, é um artigo muito maravilhoso, que ele é um artigo complexo, que fala de inflamação e câncer, é um artigo de 2002, mas ele ainda é muito atual, e ele, como ele é uma revisão, ele fala que esse alinhamento de inflamação e câncer, ele foi primeiramente falado por Virchow em 1863. Esse Virchow, ele observou cancerização de campo, né? E fez essa correlação entre inflamação e câncer. Isso é muito visto, por exemplo, em pessoas que fazem injúria nas mucosas, por exemplo, através do uso do álcool e do tabaco. Então, a pessoa bebe, deslipidifica a mucosa da boca e fuma, então põe em contato a mucosa com os carcinogênicos do cigarro. Isso durante anos. Então, a pessoa vai alterando, fazendo alterações que são inflamatórias e também genéticas, porque muitos desses componentes são mutagênicos. O cigarro tem pelo menos 50 componentes mutagênicos. Então, isso vai causando uma cancerização, né? Aí a gente pergunta, eu pergunto para vocês, inflamação em si causa câncer? Então, já dou a resposta. Não é que a inflamação causa câncer, mas ela favorece uma série de eventos que, quando prolongados ao longo dos anos, elas levam ao favorecimento da condição de tumor, de câncer. Favorece isso. E a gente vai falar um pouquinho mais daqui para frente como é que é isso. Mas a inflamação, ela é fundamental para que o tumor tenha metástase. E fenótipos tumorais inflamatórios, eles têm um comportamento, o tumor, que é também diferente. Então, a inflamação, então, é um componente crítico, importante da progressão do tumor, progressão, não é que causa, mas da progressão. E muitos tumores surgem em locais de infecção. Lembra, gente? Quantas coisas que provocam, que são virais, que provocam câncer? Por exemplo, HPV, H. pylori, né? Então, são condições que são necessárias, às vezes, para o surgimento de tumores. E aí está a inflamação presente em tudo isso.
E, além disso, quando o câncer já está estabelecido, né, tem um microambiente tumoral é amplamente orquestrado, regido por processos inflamatórios que favorecem a proliferação, sobrevivência e migração do tumor. Além disso, as células tumorais, elas puxam, né, elas pegam para elas algumas moléculas sinalizadoras do sistema inato, né, que são os sistemas de defesa do nosso corpo, sistema imunológico, e aí ele dá o nome de algumas, né, selectinas, quimiocinas e seus receptores para invasão, migração e metástase. Então, o que era para ser usado pelo sistema inato para defesa, acaba sendo usado pelas células tumorais, que pegam para elas essas moléculas sinalizadoras. A gente vai falar um pouquinho mais disso, tá? Vou pular aqui, porque tem um outro artigo que é muito bom mesmo. E ele fala também de microambiente tumoral. Esse já é de 2010, é também uma revisão, e é incrível porque a gente tem um departamento de psicologia, um de obstetrícia, um de urologia, um de oncologia, né, de biologia celular, participando desse artigo. Ele é extraordinariamente bom. Aqui eu tinha feito um resuminho, só para não esquecer de falar do artigo anterior, eu não vou pular, porque isso é importante. Falando que muitas doenças oncológicas, né, malignas, surgem de áreas de infecção e inflamação, como parte da resposta normal do hospedeiro, quer dizer, a gente tentando se livrar dos patógenos, né, de vírus, bactérias. Aí ele dá um número, que é mais de 15% desses tumores em todo o mundo pode ser atribuídos a infecções, a vírus, bactérias. Os principais a gente já sabe, né? HPV, que pode causar tumores genitais e também uterino, né, de colo de útero, e também câncer de cabeça e pescoço, tá? Principalmente de orofaringe. Então, essas infecções, às vezes, permanecem dentro do hospedeiro muitos e muitos anos. E aí dá uma inflamação crônica. Aí, ele fala que os leucócitos e outras células fagocitárias, elas acabam, sem querer, induzindo danos no DNA, porque quando elas estão tentando combater a infecção, elas acabam produzindo espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Então, elas formam uma substância que é muito perigosa e altamente transformadora, que é o peroxinitrito, que é carcinogênico. Então, que vem dessas espécies reativas de oxigênio, porque na tentativa de acabar com aquela infecção, nosso próprio sistema imunológico acaba produzindo substâncias que são ruins. Então, olha o papel da inflamação aqui, né? Então, isso interage com o DNA no epitélio em proliferação, resultando em alterações genômicas, como mutações, que é o processo da oncologia esse, né? O que é uma célula tumoral? É uma célula que passou por várias etapas de transformação molecular, genética. Então, ela foi ganhando habilidades por essas transformações genéticas. E a inflamação, ela é fundamental para estabelecer isso. Então, mutações em TP53, por exemplo, são vistas com frequência em vários tipos de tumor, tá? Bom, vamos falar aqui do outro artigo. Esse artigo fala do impacto do estresse na metástase tumoral. E ela diz que a metástase tumoral ela depende de uma série de interações com o microambiente lá dentro do tumor. Esse microambiente hoje ele é reconhecido como muito importante. E outros, como estresse, depressão, isolamento social, que atuam como fatores de risco à progressão tumoral. Então, hoje a gente sabe que quem tem estresse e tem câncer responde pior ao tratamento do que quem tem câncer e não tem estresse. Quem tem suporte social, por exemplo, responde melhor. Por exemplo, a sobrevida de mulheres com câncer de mama é maior quando tem suporte social. Por quê?
porque elas são menos estressadas, elas inflamam menos, então elas têm uma melhor resposta ao tratamento, estão menos inflamadas. Ai, que loucura, né? Por que que isso acontece? Então vamos lá. Presta bastante atenção, porque isso é tão complexo, eu fiz até esse quadro aqui. Então, o estresse, ele atua no sistema nervoso simpático, produzindo adrenalina, noradrenalina. E também no HPA, hipotálamo pituitário adrenal, produzindo quem? O hormônio do estresse? Cortisol. Então, eu estou falando de adrenalina, noradrenalina e cortisol. Mas também a gente pode ter a produção de dopamina, se o estresse for agudo. Então, o estresse agudo, vou fazer atividade física, é um estresse também. Eu produzo dopamina, eu vou dar uma aula, estou nervosa, vou fazer um concurso, estou nervoso, eu também tenho produção de dopamina. Agora, o estresse crônico, não, esse baixa a dopamina. Então, esse estresse, se ele for agudo ou crônico, tem diferença na produção da dopamina. Tem produção de cortisol? Tem, mas também tem produção de dopamina ou não. Se for agudo, produz dopamina. Se não for agudo, se for crônico, que é aquele que nós temos, infelizmente, diminui dopamina, tá? Que é a substância que dá o prazer, tá? A dopamina baixa ativa o crescimento de tumor, porque ela faz aumentar a angiogênese, vascularização do tumor. O tumor fica mais nutrido. Então, a gente tem associação entre estresse, câncer e metástase, porque a angiogênese favorece também a metástase e a progressão tumoral. Então, o aumento do cortisol também altera, né, os ritmos circadianos, que são aqueles ritmos que nós temos do dia e da noite. À noite temos sono, durante o dia temos disposição. Vamos trabalhar. Olha, isso muda. Então, o aumento do cortisol, ele altera o ritmo circadiano e promove câncer e metástase. E aqui tem um dado que é o aumento de câncer coloretal, que é câncer de intestino, e de mama em trabalhadores noturnos, porque alterar o ciclo circadiano. Ai, meu Deus, é tanta coisa. A gente fica, né, pensando. Só para lembrar, então, quem está envolvido nessa história da progressão do tumor, eu trouxe para vocês aqui. Então, aqui é, é um esquema, ele é bem didático, mostrando a transformação de uma célula que vai formar grupos de células transformadas como ela, que são já, elas são iniciadas, ou seja, células que elas já sofreram alguma transformação genética, ou seja, por um carcinogênico, uma substância, ou pelo próprio processo pró-inflamatório contínuo durante anos na vida daquela pessoa, somado a outros fatores também. Então, essas células, elas não voltam a ser normais, nunca mais, porque elas já estão iniciadas. Mas elas sofrem outras alterações que dão a elas novas habilidades. Essa daqui, por exemplo, teve a habilidade de romper a lâmina basal e invadir tecidos, invadir vasos, né? E ainda formar êmbolos e, e formar colônias mais distantes, que é o que a gente chama de metástase. Esse processo que eu estou descrevendo é o processo da metástase. Falei bem rapidinho, né? Mas para vocês entenderem, a metástase, ele é um processo complexo, muito complexo, que envolve um monte de coisa. Angiogênese, por exemplo, se não tiver formação de vaso, não tem metástase. Proliferação, como a gente viu aqui, né? Aqui esses passos todos. A embolização, que é a formação desses êmbolos que vão parar lá no final dos capilares bem fininhos, né? E depois a célula que está tão transformada, ela tem que sair do vaso para fora. Então, são habilidades que envolvem habilidades e mutações genéticas também. Para chegar num ponto desse aqui, são necessárias várias mutações, várias. Então, como que o estresse pode piorar essa situação? É porque a gente tem no processo de metástase envolvimento aqui da inflamação, por exemplo, com fatores de crescimento, por exemplo, fatores de crescimento
vascular endotelial, interleucina pró-inflamatória, TGF-beta, que é fator de crescimento, TNF-alfa, né? E isso ativa o endotélio, que são os vasos, ativa a neovascularização, né? A angiogênese, que é a formação desses novos vasos, que é ativada, estimulada pelo desequilíbrio entre fatores pró-inflamatórios e anti-inflamatórios, porque assim, quando tem muito fator inflamatório, as células, frente à lesão tecidual, ela produz fatores anti-inflamatórios também. Então, olha só, então estimulada pelo desequilíbrio entre e anti-inflamatórios, né, que aqui está mais inflamatório, mas também tem a produção de substâncias anti-inflamatórias. Isso causa uma bagunça nos linfócitos, que não sabem muito bem o que fazer. Aí aqui dá esses dados, né, que são interessantes, que indivíduos que têm mais suporte social, né, por exemplo, uma mulher com câncer de mama que o companheiro não abandonou, que está lá junto, está lutando junto, né, possui menores níveis de VEGF, que é fator de crescimento, que favorece o crescimento do tumor. A depressão, por exemplo, pré-operatória, tem aumento, a depressão, mesmo estado de depressão pré-operatória, ela faz aumento do VEGF pós-operatório, que pode ser verificado até de 6 a 8 semanas. Então, tem muita coisa para falar aqui em relação a câncer. Vou dar mais um dado para vocês. Quando se provoca estresse em rato, e isso a gente faz no laboratório horrível, né? Porque você contém o ratinho num tubinho, faz o rato quase afogar, botando ele num lugar que ele não consegue sair, fica nadando. Ou você coloca na geladeira, né? Causando frio nele, ou isolando, principalmente com as fêmeas. Você faz isso daqui com eles, ó. Aumenta o cortisol deles, que é a corticosterona, aumenta a interleucina 6, que é pró-inflamatória, reduz efeito. Quando você faz a quimioterapia com ciclofosfamida em ratas induzidas, né, com câncer de mama, você faz metástase pulmonar em ratas injetadas com células de câncer de mama, porque você provocou estresse. E ainda por cima você tem supressão da atividade de células natural killer, que são células de defesa do nosso corpo. E você vê com facilidade a formação de metástase. E eles falam que existe uma possível via adrenérgica nessa história. E ratas com isolamento social têm desregulação de quem? Do receptor do cortisol, do GR, receptor do glicocorticoide, aquele que eu mostrei o gene das letrinhas. Então, olha como o estresse pode piorar as vias do câncer, tá? Vou falar do último slide aqui, não, faltam mais dois. Faltam mais dois só, para a gente encerrar esse bloquinho aqui. Então, o que a gente resume dessa história? Que o estresse, ele faz pressões fisiológicas. Então, lembra quando eu falei do meio ambiente? Que o meio ambiente, ele interfere. Então, o estresse, ele é o nosso meio ambiente, porque ele se traduz em substâncias químicas. Então, ele vai agir tanto no HPA como no sistema nervoso simpático e vai modificar as vias de sinalização de reparo, de angiogênese, de sobrevivência celular, de inflamação, de invasão, tudo que é relacionado a câncer aqui, ó. Resistência à terapia, metástase. E aqui dá uns dados bem interessantes, porque as catecolaminas, que são epinefrina, norepinefrina, que é do sistema nervoso simpático, mas também dopamina, elas vão se ligar aos receptores alfa e beta adrenérgicos. De onde? De todo o corpo, tanto dos linfócitos como das células tumorais também. E aí, por exemplo, tem um dado que outra substância, que é a acetilcolina, ela liga-se aos receptores nicotínicos e muscarínicos das células tumorais e também do estroma do microambiente tumoral. E está todo mundo junto lá. E aí,
esses receptores, né, possuem capacidade documentada de regular a expressão gênica de quem? Dos linfócitos. Olha só. Então, os linfócitos mudam a expressão gênica pela ação de substâncias químicas que indicam como o nosso corpo está. Quanto de dopamina eu tenho? Quanto de adrenalina, que é a epinefrina, né? Noradrenalina, norepinefrina, né? Noradrenalina. É, é, desculpa. Adrenalina, noradrenalina, dopamina. Quanto que tem isso circulando no nosso corpo? Então, tudo isso vai remodelar a expressão gênica dos linfócitos, né, os glóbulos brancos, né, os leucócitos, e, e que vão funcionar de maneira ruim lá no microambiente tumoral. Então, eles não vão funcionar protegendo o nosso corpo, mas eles vão ficar disfuncionais lá dentro do microambiente, por conta da questão do estresse. Então, isso vai causar promoção do tumor, crescimento, migração, angiogênese, expressão de citocinas inflamatórias, redução da imunidade. E é tudo que o câncer precisa para crescer e multiplicar-vos, né? Para crescer e ser feliz, o câncer, e a pessoa não. Bom, então aqui nesse nosso resumo, que é o último slide desse momento, que eu vou parar a gravação aqui, o estresse crônico ativando isso aqui tudo, né, HPA e sistema nervoso simpático, vai produzir catecolaminas, como eu falei, acetilcolina, cortisol, vai aumentar a inflamação, aumentar o NF-κB, aumentar a TNF-alfa, aumentar a interleucina 6, vai produzir um ambiente bem inflamado. Esses ambientes inflamados fazem lesão celular. Então, eles vão atacar as células. E aí, as células vão começar a produzir citocinas anti-inflamatórias para reduzir um pouco essa inflamação. E aí, eu vou ter outras interleucinas sendo produzidas, que é a IL-4, IL-10 e IL-13. Vai ter inibição da resposta inflamatória. E isso vai dar imunossupressão. E os nossos linfócitos, lá de dentro do microambiente tumoral, vão ficar anérgicos. Ou seja, eles estão lá. É muito comum quando a gente olha numa lâmina no microscópio de tumor, a gente vê um monte de linfócito lá dentro. Só que esses linfócitos não estão atacando o tumor. Aí eu vou formar sítios imunoprivilegiados. Ou seja, vai morrer linfócito e não morrer célula tumoral. Porque tem uma via chamada via extrínseca de morte celular, que é a via do Fas-Fazelli, em que o próprio tumor não tem receptor de membrana do receptor do Fazelli, que é de indução de morte, mas o linfócito tem. Então, tem a produção de Fazelli, só que o Fas receptor não recebe esse ligante. E aí, quem morre tem produção da indução da molécula que induz a morte, quem morre é o linfócito, e não a célula tumoral. Enfim, no fim vira aquela bagunça que vocês já sabem, ativa as células que vão formar os vasos, citocina, dá um monte de angiogênese, linfócito que não funciona, inflama, lesão tecidual, tarará, fica aquele ambiente, microambiente tumoral horroroso que favorece o crescimento do tumor. Tá bom? Então, deu para entender por que a gente tem que reduzir estresse, ser feliz, usar alimentos anti-inflamatórios, alimentos, não é fazer uso de anti-inflamatório, porque uso de anti-inflamatório pode danificar a microbiota do intestino, e aí a gente pode inflamar quando para de usar, tá? E ninguém vai usar de modo crônico anti-inflamatório, né? Mas a gente pode usar substâncias naturais, por exemplo, a cúrcuma. É um anti-inflamatório natural que inibe o NF-κB, tá? Então é isso, gente. Vou parar aqui que a gente se anima de falar e fala muito. Um beijo, tudo de bom para vocês, paz e luz, tudo ótimo, maravilhoso. Beijinho. Tchau.